Saudações, saudações. Mais um episódio do Podville. E hoje é um assunto que 99%, eu acho, das pessoas ou têm ou se utilizam ou... Bom, é do nosso mundo, que é carro. E eu tô com um especialista, eu sempre tô convidando ele há bastante tempo, mas o homem tem uma agenda aqui. Mas graças a Deus a gente conseguiu durante essa semana marcar a entrevista, a conversa. E eu tô recebendo Márcio Manarim para a gente falar um pouquinho desse mundo do carro, né? E o Márcio é especialista na área. Seja bem-vindo, Márcio. Oi, Ivan, saudações a todos. Muito obrigado pelo convite. Grande satisfação para mim estar aqui hoje para nós falarmos um pouquinho daquilo que eu vivo, graças a Deus, no meu dia a dia, Sim. Que é o ramo automobilístico. Márcio, bom, Joinville, cara, porque a gente já conversou, tu é natural de... Salete, Santa Catarina. Salete, tem uma turma, né, de Salete aqui, daquela região toda ali, da grande Salete, né? Salete tem 7.500 pessoas hoje, e há 32 anos, quando eu saí de lá, tinha 7.500 pessoas. Ainda? Então tá se mantendo, mas claro, a nossa região aqui, Joinville, a região norte, né, tem bastante pessoas, né, que vieram para cá por N motivos, cada um com a sua necessidade, e eu fui uma dessas pessoas que cheguei aqui com a minha mochila há 32 anos atrás, e tô até hoje. Joinville, uma terra que eu escolhi para viver, que me adotou, aqui eu construí a minha família, e vindo lá do Alto Vale do Itajaí, né, e enfim, muito feliz. Já me sinto um joinvilense nato, né, apesar de ser um joinvilense de coração. Sim. Eu estou aqui há 21, fez 21 esse ano. Em maio agora fez 21 anos, também passa rápido, né, bicho? Muito rápido, Ivan, muito rápido. Eu vejo pelos nossos filhos, né? Eu vejo pelos nossos filhos. Neste mês, no dia 27, a minha filha faz 17 anos. Ivan, deixa eu te falar, antigamente, na minha cabeça, e talvez na cabeça de uma grande maioria que está nos assistindo agora, né? Quando se falava em bodas de prata, vinha à mente, né, aquele casal de velhinhos, né? Afinal de contas, são 25 anos de casamento. Era tão longe da nossa realidade, né? Tão longe da nossa realidade, e hoje eu vejo que eu já fiz 27 anos de casamento. A minha filha, o ano que vem, no dia 27 de junho do ano que vem, ela tem a maioridade dela, né? E vai poder comprar um carro, e eu tenho certeza que vai ser na Manarim Veículos. Eu fiz a conta agora, 32 de Joinville, 27 de casado. As coisas acontecem, né? Eu, quando vim de Salete para Joinville, eu cheguei aqui com 15 anos, né? 15 anos, cara? 15 anos. Uma mochila, 2 calças, 2 camisas. É uma história que eu sempre conto, Ivan. E é uma história que eu me orgulho muito, porque além de ter vindo de Salete, que é uma cidade pequena, Sim. Eu vim da roça. Eu vim da roça até os meus 15 anos. Realmente eu trabalhei na roça. Era, né? Da área rural mesmo? Da área rural mesmo. Plantava milho, plantava feijão e sobrevivíamos lá do fumo. Era fumicultor, né? Eu me criei plantando fumo. E aí com 15 anos de idade, por que eu vim para Joinville? Certamente tu vai me perguntar, já não quero me antecipar, mas sim, com certeza. Eu vim para Joinville porque eu tinha um sonho, né? E esse sonho, lá em Salete, eu não conseguiria realizar, porque naquela época, há tantos anos atrás, o que acontece? Era muito difícil. Sim. Né? Eu trabalhei com boi, trabalhei com cavalo. Hoje eu volto lá para minha terra, que tinha 7.500 pessoas naquela época, hoje continuam com 7.500 pessoas lá, mas o trator é cabinado com ar-condicionado, né? O cavalo que existe lá é o cavalo para desfilar, para ir para exposição. Na minha época, a gente buscava ele para ajudar na roça. Era mais judiado, né, Márcio? Como a coisa está evoluindo, graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus que a gente está evoluindo muito e as pessoas estão tendo a oportunidade nessa evolução, né,
também de ter o trabalho facilitado, né, Ivan? Imagina, hoje, falando lá da roça, e depois a gente vai linkar esse assunto aqui também, o que 4 pessoas produziam na minha época, quando saí de lá, hoje uma pessoa faz em meio período. Tanto que as famílias eram grandes até por causa disso, né? Para conseguir tocar tudo, né? Dentro do contexto histórico, né? Dentro do método de colonização, a cultura era, vamos ter bastante filho para ter gente para ajudar na roça. Para fazer esse negócio girar. Fazer esse negócio girar, literalmente. Eu tô fazendo isso até hoje. Eu tenho 3 filhas, uma eu já botei para trabalhar aqui, a outra lá, só que não é na roça, mas eu tô dando um jeito de mão de obra barata. Não, e que maravilha, né? Que maravilha que isso está acontecendo, né, Ivan? Tu tem 3 filhas, né? Ivan, tu sabes que hoje a realidade é no máximo um filho por casal. Sim. E com isso tem uma coisa muito interessante, né? Quanto menor as famílias, perde-se também a alegria, porque é só o pai, a mãe e um filho. E às vezes está lá, ainda está o celular no meio de tudo isso. Quando tu tem uma família maior, tu tem mais cabeças pensantes, tu tem mais condição de conversa, de entretenimento, de pensamentos, de se enriquecer culturalmente, de realidades, né? Tu imagina, tu faz uma mesa hoje, vai você, a tua esposa e o único filho, que é o meu caso, inclusive, né? Cada um conta, nós contamos a nossa 3 realidade diária, né? E acabou o assunto. E era isso. Né? E era isso, e deu. Então, a gente está vivendo um momento, né, muito peculiar. Essa palavra. Da sociedade, né? Ô, Márcio, cara, agora que tu puxou essa linha, 15 anos, cara, que tu parou aqui pra fazer o quê, cara? Como é que tu se virou, cara? É o meu nono, né? Descendência italiana, né? Manarim, né? O meu nono e a minha nona moravam aqui, os pais do meu pai. E na época, Evan, eu vim para Joinville para tentar uma oportunidade lá em 1995, então não fazem 32, é 31 feito, vai fazer 32. Em 1995 eu vim para Joinville, eu comecei a trabalhar como faxineiro na Deller, o auxiliar de produção da tecelagem, né, que foi o meu primeiro registro em carteira com 15 anos de idade. Ele dentro da empresa era o faxineiro, era quem fazia a limpeza dos teares. E vim para estudar também. Então eu morava... Naquela época podia trabalhar com 15, né? Com 15 anos eu tive a minha carteira registrada. E olha, eu acho que a gente precisa retroceder naquela época, né? E não morreu por ter trabalhado com 15. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu fui a pessoa mais feliz do mundo, né? Imagina, você era acostumado a trabalhar na roça. Serviço pesado, serviço era sujo, né? Porque você fazia... Quem trabalhou com plantação sabe que você se suja, né? Aí, de repente, eu me vi dentro de uma fábrica, um ambiente limpo, né? Por mais que o meu trabalho era faxineiro, mas não tinha aquela coisa arada que tinha lá na roça, né? E aí, Ivan, eu cheguei em Joinville com um sonho. E qual era o meu sonho? O meu sonho era dar certo na vida. E o que eu tinha para fazer isso dar certo? 2 coisas. A primeira, que era um presente que Deus me deu e me dá até hoje, que era saúde. E a segunda, vontade, né? Então, dentro dessa coisa Joinville toda... oportunidades tem? E Joinville, até hoje, né? Que berço de oportunidade, né? Uma cidade maravilhosa. Tu tem que ter muita vontade para não querer trabalhar, né? Tu tem que estar com muita vontade. Não, verdade. Eu não quero trabalhar de jeito, tu tem que ser bom para não querer, né? Em Joinville, você precisa desviar muito, senão você cai com a carteira de trabalho e essa é a realidade. Que bom, né? Maravilha. Tu tem que ser bom para não trabalhar, né? Tu tem que ser muito bom para não conseguir um trabalho em Joinville. Márcio, e quando é que entrou tua esposa daí? Já que a gente foi, né, conhecer um pouquinho da tua história também. A gente, tanto eu quanto a minha esposa, né, minha sócia, minha esposa, né, minha parceira, a gente se conheceu no trabalho, na Deller. Eu já estava lá, eu comecei com 15 anos, e dentro dessa trajetória dentro da empresa lá, eu de faxineiro, depois eu fui para a área de segurança, depois eu fui para a segurança do trabalho, e depois tive a oportunidade de trabalhar no treinamento e desenvolvimento dentro da Deller.
E foi uma grande escola, uma empresa que eu tenho uma admiração muito grande, né? Mandar um abraço para a turma da Deller aí que está assistindo a gente. E todas as pessoas que entravam na empresa, como eu trabalhava na área de treinamento, elas passavam por mim, porque eu fazia a integração, né, de todos os colaboradores que eram contratados. E quando eu vi a minha esposa, eu acredito que foi amor à primeira vista, né? Tu te lembra dela na integração? Me lembro dela na integração. Ah, para. Tô falando para você. E aí ela ficou um curto período de tempo, ela começou a trabalhar à noite e ela não se adaptou, porque também ela tinha, na época, 19 anos, né? E trabalhar à noite não era fácil. Não, né? não é para. Tem pessoas que não conseguem, né? E aí a gente começou, eu nunca tinha me envolvido com ninguém no trabalho, a gente começou a namorar e na dele era uma política que não podia ter namoro dentro da empresa, e a gente, sabendo disso e servindo até como exemplo, ela saiu, né? E eu continuei lá. Então eu conheci a minha esposa no trabalho. Na integração. Na integração, legal, foi isso aí. E são 27 anos. Vamos fazer 27 anos de casamento. 24 de julho. A gente que trabalha com um pouquinho de direito de família, assim, muitos casais jovens hoje em dia terminando. Acho que vai ser cada vez mais raro esses relacionamentos aí de 25, 30, 35 aí. Porque a sociedade, ela tá mudando também numa velocidade avassaladora, né? As pessoas hoje, eu vou conhecer uma pessoa, eu vou casar, se não der certo eu descaso e assim a coisa segue, e eu também não estou aqui para julgar ninguém. Sim. Mas a Bíblia, aí eu posso citar a Bíblia fala que o que Deus uniu, o homem não pode separar, né? E, enfim, nada contra quem Sim. não seguiu, né? sem julgamento, né? Mas de verdade mesmo, é um fato da sociedade hoje. De verdade mesmo, a gente está fugindo do padrão, né? Porque com esse tempo todo casado, né? Já não é mais o normal da sociedade atual, né? É isso aí. Bom, nós falando de mudança, e a gente até conversou um pouquinho antes de iniciar aqui. Quando tu começou a trabalhar com carro, quantas marcas e quantos tipos de carro? Já foi mais fácil também decorar, né? O tipo e a quantidade. Os clientes já tiveram menos opções, né? Isso aconteceu, Ivan, no momento da economia do Brasil, quando determinado presidente falou, olha, o Brasil só tem carroça, né? E, na verdade, ele não estava se referindo, muito pelo contrário, né? Ele não estava se referindo à qualidade dos carros, e sim à tecnologia que estava empregada. Mas quando eu comecei, nós tínhamos a GM, que era a Chevrolet, né? Nós tínhamos a Ford, nós tínhamos a Fiat, nós tínhamos a Volkswagen, nós tínhamos a Toyota, e depois foram vindo as outras marcas, né? Sim. Ivan, quando você é uma pessoa que gosta de carro, eu quando tinha 12 anos, você sabe como que eu fazia para saber a marca e o modelo de um carro? Como é que era? Eu ia na tampa traseira, porque estava escrito Volkswagen Fusca. Aí depois eu assimilei o nome, a imagem, aí eu sabia que era um Fusca. E naquela época, com essas marcas que eu citei, era muito fácil, né? Porque tinham bastante opção, mas não eram tantas assim, né? Não, nem se comparava. O Monza, o Santana, e aí por aí o Verona, e aí vai. E, enfim, quando comecei era isso, né? Bom, eu acho que a ideia de ser assim, o básico, popular, mais chique, já tinha naquela época, né? Mas no básico era um básico, dois básicos. Hoje tem 50 básicos, 50... Tem várias faixas e dentro dessas várias faixas, muitas possibilidades, né, cara? O carro de luxo que nós tínhamos, né? Naquela época era o Opala, era o Santana, era depois as Uniões lá, a Volkswagen tinha
o Santana, a Ford fez o Versailles, mas eles só trocaram o símbolo, aquelas parcerias da Auto Latina. E depois a gente tinha a linha popular, que foi o Uno, foi o Sim. Gol, e era o que tinha. Pô, cara, me lembro a primeira vez que eu vi um ômega preto, o cara da empresa lá. Chegou o motor. Cara, aquele ômega preto parecia um. Pra nós, assim, que não tinha aquele convívio, parecia um avião. A gente não conseguiu dar uma olhadinha dentro, cara. Era outro. Porque o pai tinha Brasília na época, a gente tinha uma Brasília. Então parecia uma aeronave, né? Aquele. Como é que é o. Na frente Painel, o painel, digital, meu Deus. nossa. Meu Deus, tinha luzinha no painel, era uma loucura. E como é que pode, né? E nós, para a época, era uma tecnologia extrema, um painel digital, um teto solar, depois veio o ar-condicionado digital, porque quando a gente começou, na verdade, né? Nada disso era possível ou era acessível. Eram empresas, eram grandes empresários o cara que top, tinham. o cara top, o cara top. E eu nunca imaginei que isso fosse, né, se tornar uma coisa praticamente que popular, né? O carro mais simples que seja hoje, ele tem uma tecnologia, claro, na simplicidade, mas tem uma certa tecnologia. Qualquer carro que seja o mais simples possível, né? Hoje, Ivan, por lei, hoje o carro já sai com ABS e airbag de fábrica, né? As montadoras... É obrigatório? Desde 2014, a portaria. 14? Desde 2014, de 2014 para cá, nenhum carro no Brasil pode sair sem ABS, sem airbag. Isso Eu não sabia. Obrigatoriedade de fábrica. Então não tem essa opção, né? De 2014 para cá, todos têm. Indiferente da marca, indiferente do modelo. De segurança. Foi uma determinação, né, do Código Brasileiro que aqui a coisa funcionasse desse jeito. Nesse mercado do carro, né, Márcio, a gente tem o mercado do carro zero, né, que tem determinadas decisões e, né, para tomar uma decisão de comprar um carro zero, e tem a decisão também do seminovo, que também tem várias opções, né. São duas dinâmicas diferentes de compra, né, Márcio? Hoje, desde sempre, isso foi muito segmentado. Né? O comprador de um carro novo, ele tem um perfil, do carro usado ele tem uma outro perfil, e aí vai falar de poder também. Sim. De compra, né? Mas são pessoas, consumidores, Ivan, que eles pensam, né? Eles pensam, porque o comprar o carro é um status, né? Nós vivemos um tempo que você falava com uma pessoa, o que você tem na vida? Não, eu estou muito bem na vida, porque eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro e eu tenho até uma moto, né? Então essa pessoa deu certo na vida. Era um patrimônio, era uma pessoa que deu certo. Depois, com a popularização do carro, porque a gente passou, na história, a gente passou por isso, né? Com a acessibilidade, por exemplo, ao financiamento. Sim. Então, os bancos têm lá a exigência, né? E tu não precisava mais juntar o dinheiro para comprar o carro, né? Tu tinha lá uma condição de crédito disponível para você, e o carro, com isso, ficou muito mais fácil. Eu, quando comprei o meu primeiro carro, Ivan, que foi quando eu tinha 17 anos, com meu trabalho, meu esforço, eu tenho muito orgulho disso, um Chevette hatch, antes que alguém já deve estar pensando qual era o carro, né? Um Chevette hatch. Cheveteira, né? Eu e muitos, né? O Chevette era símbolo de... E naquela época, por incrível que pareça, o Chevette hatch ele não tinha muito valor comercial, né? Todo mundo preferia o Chevette sedã, né? Era mais status, né? Isso aí. Mas quando eu comprei, eu tive que pagar à vista. Então eu juntei, sabe, a moeda até dar um montante para comprar. E depois disso abriu-se o mercado, foi a questão da política de crédito, né? E então o Ivan ia na loja, na concessionária, quanto custa esse carro? Nesse carro aqui, eu vou dar um exemplo hipotético, 10 mil. 10 mil financiado vai dar lá 48 de 350, né? E aí o Ivan fazia a conta dele, não, mas 350 eu posso pagar. E o Ivan, muitas vezes, né, ele tinha
nem o dinheiro da entrada, ele financiava 100% se ia de carro. É isso aí. E aí o Ivan ia para casa, tá, olhava, não, eu enjoei desse carro. Ele voltava na loja, ó, se ele tivesse ficado satisfeito com o negócio, ou ia em outra, né? E ó, eu tenho esse carro aqui, a quitação é tanto, né? E eu gostei daquele lá, não, então tu deixa esse aqui e pega aquele lá. O que aconteceu? O Ivan só começou a trocar o carro e o carnê. Então aquela coisa que eu falei no início de eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha moto, perdeu-se um pouco disso, Sim. né? E com essa facilitação no financiamento, né, as pessoas passaram, e por incrível que pareça, tá, Ivan, tá voltando, menos do que foi no passado, mas as pessoas que estão realmente focadas, não, vou pegar esse carro, vou terminar de pagar, ele é meu patrimônio. A gente tá sentindo isso. E eu vou dizer que isso é muito bom, tá? Sim. Muito bom mesmo. Por uma série de fatores, né? Para nossa economia, né? Porque as pessoas que estão se capitalizando, né? Essa que é a verdade. A questão do crédito ela é muito importante para qualquer sociedade, até para nós pessoalmente. Mas como qualquer ferramenta, ela bem utilizada, mas quando ela não é utilizada da forma correta, é um poço sem fundo, né? Agora, nos dias atuais, eu tenho visto alguns posts aí do dono da van, né? E ele fala que o crédito, né? O crédito, ele te deixa rico e ele te toma tudo. O que vai determinar é a forma como você usa. Então isso é muito importante, né? Isso aí. Apesar de que hoje eu vivo uma realidade no mercado, né? Lá na Manarim Veículos, de que grande parte do que se vende ainda existe o financiamento. Sim. Ainda é um público que... E não vai mudar, tá, Ivan? Isso vai continuar porque as pessoas, né, com as suas necessidades, e aí a gente vai para uma mudança de perfil de consumo, por exemplo. Cada um tem a sua prioridade, né? Cada um tem as suas prioridades e aí tem uma série de fatores que estão envoltos disso, tá? Uma série de fatores. Por exemplo, a passagem do ônibus, né? Aí a otimização de tempo. Ou vou comprar um carro porque eu vou usar ele com a minha família, mas eu também vou trabalhar num aplicativo para levantar um extra. Então, as necessidades são as mais diversas. Isso aconteceu com o passar do tempo, né? E a gente tem uma característica, né, Márcio? Tu falou agora. Vamos lá, transporte público. Com todo respeito, cara, mas não. Que nem nós que já tivemos, independente do tipo de carro, alguma coisa, mas tu parar de andar de carro hoje para retornar a andar de ônibus, em Joinville, no Brasil, acho que não tem uma cidade que. Bom, tô falando agora uma coisa que eu não sei. Mas, assim, o transporte público, no geral, ele não é bom. Não presta um bom serviço, né? É que as mudanças que estão acontecendo, né, na mobilidade, né, Ivan, o que acontece hoje? Tu anda em qualquer rua da nossa cidade, né? Eu falo assim, na cidade onde são casas, né? Porque hoje a gente tem muito prédio, tá muito verticalizado. Mas se tu olhar nas garagens das casas, é muito difícil tu ver uma casa que tem um carro na garagem. A maioria tem 2, tem 3. Antigamente aquele carro, ele era um patrimônio da família. O pai determinava, via de regra. Sim. Depois, e aí, povo ordeiro, povo caprichoso e por necessidade, o filho foi ficando de maior, aí o pai já ajudou o filho, já comprou um carro, daí já vem a filha e talvez até a esposa e enfim. O que aconteceu? A gente tem quase mais carro hoje do que população. E com isso as vias não tiveram esse crescimento, Ivan. É isso aí. A gente vê isso nos eventos, tá, Márcio? Eu tenho a percepção, às vezes, que tem mais carro do que gente nos eventos. Assim, o estacionamento tá cheio, daí tu entra assim no salão, é determinado. Cara, parece que cada carro veio com duas. Cada pessoa veio com 2 carros. Sabe que é a grande sensação de todo mundo, tá? Hoje, você com a tua agenda,
eu com a minha agenda, e talvez a tua esposa ou um filho teu, cada um precisando chegar rápido, porque a vida é muito corrida. Exatamente. A vida é muito É corrida. outra Então, pegada, né? ou tu chama um carro de aplicativo, porque nós estamos nos acostumando dessa maneira, né? Eu preciso agora e eu tenho que estar lá em tantos minutos. E o transporte público, o ônibus, ele, por mais que seja funcional, mas ele não te permite, ele não te dá essa liberdade. E a gente está vivendo um tempo onde o nosso bem mais precioso, qual é? Tempo. Tempo. Nós precisamos correr contra o tempo. Hoje você precisa se deslocar muito rápido. E aí, quanto tempo... Vamos pegar o exemplo de Joinville aqui, né? Qual foi a última rua de ligação que foi construída na cidade? E eu não estou culpando ninguém. Não. Sem Eu entrar. não quero entrar em nenhuma seara. Marquês de Olinda. Mas quantos anos faz isso? Isso é até balde. Entendeu? E assim, nós temos algumas coisas que estão fazendo, né, e que precisam ser feitas, mas por uma questão de planejamento, né, que nós não somos uma cidade planejada. A gente cresceu lá na 9 de março e Ivan, eu me assusto, tá? Eu quando vim morar para Joinville, fui morar lá no Jarivatuba, era praticamente o final da civilização aquele negócio. Era longe, né? Daí, nasceu o Paranaguamirim pra frente e tal. E eu tive a oportunidade de ir agora lá, Ivan. Um bairro, Aquilo é um centro cidade. independente. É um centro comercial. É uma cidade. É uma cidade dentro de Joinville. Né? E quando a gente fala que é uma cidade dentro de Joinville, quando eu te falo, passa na rua, dá uma olhada nas casas e vê quantos carros tem dentro de cada casa, né? A gente vai ver os problemas que tá acontecendo aí e que para mim, Ivan, é ótimo, é maravilhoso. Deixa comprar carro. Eu desejo que as pessoas realmente tenham esse sonho, sabe? Fez 18 anos, tem que comprar um carro. Márcio, para o sonho não virá pesadelo, principalmente na questão do seminovo. Esses anos todos aí de experiência, de trabalhando na área, né, com empresa renomada, quais são as pegadinhas ou dicas, assim, pessoal? Isso você tem que cuidar prioritariamente para tentar evitar, né, que um sonho vire um pesadelo. Porque, principalmente no início da vida da gente, a gente também não tem um capital de giro para errar, né? Então, uma compra mal realizada, ela te gera um custo, ela te gera um transtorno que vai durar um bom tempo, né, Márcio? Ivan, é engraçado esse cenário, ele se torna até uma coisa cômica inicialmente, e depois ele pode virar muito trágico. Deixa eu te falar uma grande mudança que aconteceu nesse período pós-pandêmico. Né? Porque essa pergunta que tu me fez, Ivan, ela funcionava muito bem antes da pandemia, ela por si só. Veio o período da pandemia e as coisas mudaram muito. E com isso, mudou o risco, também aumentou uma centena de vezes. O mercado do carro pós-pandemia mudou. Pós-pandemia, ele mudou. Tudo hoje é internet. Tudo hoje é internet. Sim. Nós ainda vivemos, né? A Manarim aqui em Piraberaba, ela vive da carteira de cliente, graças a Deus, e graças a esse trabalho sério de tantos anos. Mas a gente já está numa fatia significativa de mercado, que nós estamos em Piraberaba, é distante do centro de Joinville, então as pessoas não saem lá da Zona Sul, por exemplo, para vir em Piraberaba procurar um carro. Elas acessam, né? Elas acessam, veem a oportunidade na internet, ligam, conversam e depois vêm aqui olhar o carro e fechar o negócio, certo? Tanto que o número de golpes aumentou significativamente, é verdade. E se eu te falar que está errado, não é do centro aqui em Piraberaba. Hoje é do Brasil, principalmente se for um carro específico. Toda a grande maioria das negociações acontece pela internet. Algumas pessoas têm um nível de coragem que eu chamo de demasiado, sim, que querem até receber o carro na porta, né? E aí fazem chamada de vídeo, aquela coisa toda, mostram.
e fechei o meu negócio e ainda fala pro amigo, ó, comprei o carro, me entregaram aqui na porta. E por que eu estou falando isso na tua pergunta? Porque tu me perguntou quais são os cuidados que a pessoa precisa ter para fazer um bom negócio no ramo automobilístico. Primeiro, documentação. O carro por si só, se ele não tiver a documentação... E daí tu vai me dizer, mas Márcio, isso é um princípio... Básico isso é um do princípio básico do básico, é um princípio legal, né? No ramo jurídico, isso deveria ser, né? Nós estamos falando como deve ser. Então, assim, primeira coisa, hoje você tem que se sentir seguro. A segurança, ela é a primeira coisa, né? Você tem que analisar como está sendo atendido, como está sendo tratado, porque dali tu vai tirar a tua conclusão. Hoje, o que é um carro hoje de qualidade? Pode me perguntar assim, Márcio, mas o que é um carro de qualidade hoje para você? É um carro que ele tenha um histórico de procedência, né? Que tenha um histórico de manutenção, né? Que ele tenha uma estrutura que não seja uma estrutura mexida, né? E que principalmente ofereça a segurança que a tua família precisa, porque você ou a tua família, a vida é o melhor. E por que eu estou te falando isso, Ivan? Porque Joinville, né, até tempo atrás, ela era conhecida como a cidade do sinistro, né, dos carros batidos, né? Sério? Não tinha essa... Joinville, e eu também não tenho nada contra quem faz isso, tá? Eu só não compro para pôr a minha família dentro, mas eu não tenho nada contra. a compra de carro sinistrado. Mas no leilão, compra um carro batido, E revende reforma aqui. e revende. Né? E se tu faz isso e tu tá sabendo que tu tá comprando isso, ok, é legal, nada contra. Mas quantas pessoas que compram Não tem a informação. não têm a informação, Não tem a técnica para identificar. não tem a técnica para identificar e depois tem o problema na mão. Porque além do prejuízo que é fato e certo, financeiro, né, quando ela for trocar esse carro, ela vai ter a desvalorização do mercado. O custo de venda é menor. A revenda e depois não é só isso, tá, Evan? Aí tem banco que não financia carro que é sinistrado, tem seguradora que não faz porque é sinistrado. Tem efeitos na relação do veículo em relação a ele ser sinistrado, né? E esses efeitos, eles continuam na vida desse carro, a vida toda desse carro, né? Tá no DNA, tá registrado no DNA daquele carro. Ah, Márcio, mas de quanto nós estamos falando? Hoje, no meu modo de pensar e na minha forma de negociar, 50% do valor. 50% do valor. O carro que passou por isso, ele vale 50% do valor. Então, aquela falsa sensação de um bom negócio, né? E eu nem quero, assim, vou entrar muito nessa seara, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que vivem disso na cidade, né? Mas eu nem quero entrar muito nisso. Mas é uma decisão pessoal. Comprou, depois você tem que estar preparado para a consequência. Né? Então, hoje, o maior problema, né, Márcio, pelo que eu entendi, é tu não estar ciente, né? Se tu sabe o que está fazendo... Se o vendedor falou para ti, a situação é essa, assim, 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 e ainda assim tu toma a decisão, é uma coisa, né? O que não pode Ivan, é bem difícil, tá? É bem difícil, porque se você for ludibriado dessa maneira, né? Claro, você pode recorrer à justiça, e eu acho que se você for ludibriado, você tem que recorrer à justiça, Sim. porque ela está aí por isso, né? Mas aí você vai entrar no judiciário, a morosidade, o tempo, a dor de cabeça, o pesadelo que aquele que era para ser o sonho se transformou, enfim. Então é muito mais fácil hoje você olhar o histórico da empresa que você está negociando, né? Olhar... E a internet ajuda nisso. A internet ajuda muito. Vai lá no Google, bota lá qual é a avaliação da Manarim Veículos, pesquisa. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a referência que eles têm para dar?
Qual é a indicação que você tem para fazer? E esse link eu quero fazer lá no início, quando eu disse do período pandêmico, né? Por quê, Ivan? Porque se você fez tudo isso no conforto da tua casa, será que você ainda até a loja negociando, você não vai ter uma barganha maior? Tipo o que nós estamos fazendo aqui, né? Informação, né? Um olho no olho, assim, Ivan, e aí? E esse carro? E o que você pode fazer para mim? Do que você receber. A condição é essa e você avaliar só se serve para ti ou não serve. Então a pessoalidade dentro, eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, né? E nós trabalhamos numa pirâmide. A pessoa ela decide hoje formar uma família ou não. Sim. Né? E se ela forma essa família, ela precisa pôr essa família para morar, então é a questão da residência, da casa, e o sonho do brasileiro é o carro. Né? O sonho de todo brasileiro é o carro, da 99,9% das pessoas sonham em ter o seu próprio carro ou tem a necessidade de ter o seu próprio carro. E quando você faz isso na pessoalidade, o que isso vai te gerar, o que isso vai te trazer? Segurança. Segurança que fez o melhor negócio, segurança que comprou o melhor carro. Se der algum problema que você precisar de uma garantia, você vai lembrar que olhou no olho daquela pessoa. Ah, mas eu tenho a legislação, eu tenho Código de Defesa do Consumidor. Aí tu vai entrar numa seara que é para se incomodar. Então é muito mais fácil você avaliar, né, Ivan? E quem tá nesse negócio e vende de forma maldosa, ele já é expert também nessa seara de enganar, não é enganar a justiça, de protelar, ele é profissional na área do rolo, né? Então, cara, se tu é certinho e tu cai na mão esse perfil, cara, é difícil. Porque é o dia a dia, a gente recebe também, já recebeu muita. Ah, mas aconteceu isso. Cara, até o judiciário tomar a decisão, isso volta. Cara, E a percepção e a necessidade do carro, às vezes, é no curto prazo, né, Márcio? Porque aquela pessoa, às vezes, é o único veículo da família, era o dinheiro que tinha para. Isso que eu ia te questionar, Márcio, que repensando agora. Determinado carro, vale 50 mil. 28.700 só hoje aqui no site. Cara, dá para desconfiar, né, Márcio? A oferta é demais, o santo desconfia, já falava a nossa vozinha no ditado popular, né? Então, dentro de uma realidade de mercado, né? Dentro desse mercado virtual, dentro de tudo que está acontecendo no cenário, essas mutações, essas mudanças que estão acontecendo, na forma de fazer negócio em todos os segmentos, não é só no carro, né? Você tem que estar atento aos detalhes. Os detalhes são as coisas que fazem a diferença. Um anúncio muito barato, uma condição facilitada, além do que é acostumado se praticar, né? Ivan, eu sou conservador. O meu grande sonho era o carro, assim como eu acredito que o teu também foi. Hoje, além de sonho, é uma necessidade eminente, né? Porque a gente está se deslocando, trabalha com, enfim. Mas o olho no olho, né? E principalmente as referências. Né? Tu não quer te incomodar? Eu costumo dizer assim, ó, o café que a gente serve na Manarim Veículos na hora de vender o carro é o mesmo café que a gente serve na hora que a pessoa pode voltar, porque a gente trabalha com seminovo, numa eventual garantia. Né? E dentro da responsabilidade que se tem, sim, a gente vai fazer, porque a gente não está preocupado em resolver aquele problema do carro, Ivan. A gente está preocupado em ser referência para aquela família comprar carro. Lembra da história da casa na rua, 3, 4 carros dentro de uma casa? É assim que a gente está atravessando esse mercado, essas mudanças, porque hoje a gente está vivendo um tempo, né, onde a concorrência é muito alta, né, e a gente está num momento de migração. Está vindo carro elétrico, está vindo as montadoras chinesas. Então, se tu não tiver tradição, se você não tiver os pés no chão, se você não tiver a negociação, o olho no olho, como é que tu vai atravessar tudo isso?
Como é que tu vai fazer isso tudo? Para se manter no mercado, né? Né? Quando tu olha uma empresa como a Manarim Veículos, que está lá desde o dia 17 de janeiro de 2010, o mesmo CNPJ, que eu me orgulho de não ter nenhuma reclamação no Procon, que eu me orgulho de dizer que não tenho nenhum processo que está lá. Quantas vezes você teve que trocar o número do teu celular? Antes da Manarim Veículos, esse número já era meu. Também é um indicador, né? E é para tudo, né? É. Eu só tenho um número de telefone e quando a gente coloca o número... Ivan, quando eu decidi assim, ó, eu venho de uma família tradicional, né, que é a família Manarim, descendência italiana, e o meu pai é uma pessoa extremamente rigorosa, mas o sobrenome Manarim, que eu adotei para o nome da minha loja, da nossa loja, eu com a minha esposa, com a Clô, foi uma homenagem ao meu nono, né, que foi com 15 anos eu saí da casa dele quando eu casei. E ele era um homem extremamente E tu rigoroso. sabia que não podia envergonhar esse nome, né? Quando tu toma uma decisão dessa, porque é muito fácil hoje tu ter uma loja de carro, inventa qualquer nome aí, bota na placa, se não der certo, amanhã troca, o telefone troca também. Então, quando tu vai para esse viés, Ivan, Cara, não tinha pensado, tá? Tu como botar o teu nome no difícil. Tu botar o teu nome no negócio, cara, é complexo, né? Eu assim, ó, grande parte do tempo, hoje, graças a Deus, né, com todos esses anos aí, as pessoas sabem que esse é o meu sobrenome, né? O sobrenome da minha esposa, né? O meu sobrenome. Então, mas Manarim, o que é Manarim? Não lembra carro. É o nome do cara, velho. É o meu sobrenome. Porque tu queimar XY veículos? O que é XY? Manarim é o nome do cara, velho? Eu não tinha pensado isso. Quando tu bota o teu sobrenome, porque o meu nome, Márcio, tem um monte, Sim. mas Márcio Manarim sou eu. Mais que o Márcio, né? O Manarim é mais importante que o Márcio, né? E quando eu botei isso na placa, eu disse, meu Deus, que desafio. Nossa, e agora? E aí, Ivan, a receita foi uma só. Tratar todo o negócio com a seriedade que ele merece ser tratado. Papo reto. E aí tu vem pra internet, de novo, tu viu que eu faço vários links, né? A gente tá na internet, a gente precisa da internet, e a internet, ela é fundamental. Mas muita coisa precisa ser encarada com a responsabilidade que se deve. O que eu quero te dizer? Tu já deve ter reparado pessoas fazendo vídeos cômicos para vender na internet. Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Mas o valor agregado, eu acredito que as duas coisas que o ser humano compra com maior valor agregado, e aí no ramo imobiliário tu não vê isso, porque é uma coisa muito séria, né? Até teve um menino aí que fez um pouquinho, mas já o mercado já... expurgou, né? E aí eu comecei a ver isso no segmento de carros, sabe? Mas, Ivan, com uma tristeza tão grande, porque se eu entendo que o ser humano, que o homem com a mulher, ele decide formar uma família, que ele tem que botar essa família para morar, que é uma coisa de muita responsabilidade, o carro é a segunda, e às vezes a primeiro é o carro, né? Eu não consigo admitir essa parte cômica, né? Sim. Essa parte cômica em relação à venda de carro na internet. E tu sabe por quê? Porque todo o negócio perde a graça na primeira garantia que é negada. O cara vendeu, ele fez a dancinha lá, porque esse carro é isso, porque esse carro é aquilo. Eu acho uma falta de respeito, porque por mais ruim que seja o carro, ele foi usado por uma pessoa anteriormente que pode estar assistindo, pode estar vendo aí. Sim. Entrou lá na minha loja e disse, isso aqui é uma porcaria, porque isso aqui não sei o quê. Não, peraí. Isso aqui é do tamanho do sonho de uma outra pessoa, dentro de uma negociação transparente, né, que ela vai utilizar, que ela vai ganhar o dinheiro, que ela vai se locomover. Sim. Enfim, então tratado com essa seriedade. Né? Agora, tu quer fazer uma brincadeira? Dá para fazer uma brincadeira. Agora, nós não podemos banalizar o negócio de um carro. Afinal de contas, esse é um dos maiores sonhos do homem, da mulher, enfim. E essa necessidade que a rede social tem de a gente ser brincalhão, ou ter mais likes, e a gente questiona muito isso aqui, eu falo muito com a Luísa nisso, né, Márcio? Nesses 5 anos que eu tô aqui,
várias situações, a gente sempre tem isso como prioridade, deixar o cara numa sinuca de bico, fazer uma palhaçada, tirar do Márcio, Márcio, carro tal, é uma merda ou não é uma merda? Daí, cara, tu vai responder de alguma forma. E isso vai me gerar um conteúdo. Tu viu, o cara falou. Mas que propósito é esse, sabe? Que tipo de imagem eu tô passando, sabe? E eu tenho... Cara, eu concordo 200% contigo. Isso é na área do direito, que, né, tu pode ver agora. Assuntos de direito levado numa brincadeira. Um carro, um imóvel. Então, acho que tem área para tudo, né? Tem momento... Mas tem assuntos que em algum momento ele tem que ser mais sério, né, Márcio? Ivan, eu não consigo, tá? Eu não consigo porque quando eu botei o meu nome lá na placa, Manarim Veículos, né, eu botei por quê? Para transmitir credibilidade. Então, se eu começar a misturar essa parte cômica... mas tu tá perdendo cliente com isso, Márcio. Tu não faz nada, Márcio. Não, eu faço. Eu até, agora, né, tudo é isso, né? Eu preciso estar me mostrando, preciso estar lá vendo. O povo quer saber quem eu sou. O povo quer saber do meu jeito, do meu Mas perfil. vai ser do meu jeito. Eu vou fazer uma brincadeirinha? Essa semana fiz uma, né? Por quê? Porque eu vendo o carro, eu vendo o crédito para o banco libera o crédito, né? E aí, com esse crédito, o cliente compra o carro. Ele não fica devendo para mim, ele fica devendo para o banco. Para isso, existe uma análise de crédito, né, que é feita. E essa semana eu brinquei, eu disse, olha, dona fulana, um nome aleatório, né? O banco decidiu que na sua análise de crédito ele aprova para a senhora comprar à vista, quer dizer, ele não deu crédito, sim, então vai lá, faz. Mas uma coisa perfeitamente serena, tranquila, sim. Tem o teor cômico? Tem. Sim. Mas eu acho que é o máximo, tá, Ivan? Acho que é o máximo, porque quando você tem um investimento a ser feito, quando você tem uma necessidade que precisa ser atendida, você precisa ter o quê? Responsabilidade. Eu vi gente, Ivan, ficar muito rico com essa parte cômica. E quando eu vejo isso acontecer, né? E como eu vejo isso da forma como acontece, e quando eu vejo algumas pessoas até com outro CNPJ, né, com outro nome, mas a dança das cadeiras, é porque em algum momento o processo falhou. E aí eu olho lá na placa, vejo o meu sobrenome, vejo o meu telefone, tem até um QR Code agora. Tu passa na placa da loja, sim, tu só aponta lá que vai direcionar para o mesmo número que é o meu, usando a tecnologia ao nosso favor. Mas sempre sou eu. Né? O café da venda e o café de um pós-venda, ele é o mesmo. Né? E quando tu me perguntou lá no início, Ivan, o que precisa para fazer uma boa compra de um carro, ou o que um carro precisa ter para você fazer esse negócio? Eu acho, Ivan, de uma forma bem resumida, é essa certeza do café ser o mesmo. Na hora de comprar e na hora que você precisar. Né? E aí, como é que faz isso? Aí tem N ferramentas, né? Esse meio maravilhoso que é a internet, para você pesquisar, para você ver. E olha, tem que ser corajoso, Ivan, nos dias atuais, para dizer, vai lá e dá uma olhada para ver qual é a nossa avaliação, para ver o que as pessoas estão falando, sim, ao nosso respeito. Cartão de visita físico não existe mais, mas esse é um dos maiores cartões de visita que a gente tem para oferecer. Nada substitui. Nada vai substituir. Márcio, até te perguntando agora. Tem uma oportunidade, alguma coisa, vai estar teu contato aqui, Instagram, telefone, nós vamos colocar tudo. Opa! Tu tá disponível para receber um contato, alguma ligação, alguma sugestão, falar de negócio de carro, as pessoas podem te procurar? Oi, Ivan, que alegria tu dar essa oportunidade pra gente, né? Tá aí, o contato é imediato, é sempre, é no ato. Eu sou o tipo de pessoa, Ivan, se eu acordo de madrugada, dou uma olhadinha no meu celular e vejo uma mensagem que é relevante, a gente responde. Até aconteceu essa semana, 5h20 da manhã, e eu tinha perdido o sono, e um filho de um cliente mandou uma mensagem, enfim, 5h20 da manhã, Ivan, 6h30 ele tinha comprado o carro.
Ficou só para a gente formalizar Sim. no horário bancário. Então aconteceu ontem isso, tá? Um carro foi vendido ontem dessa forma. Mas no horário comercial, ou a hora que precisar, o contato com a gente é imediato. E é o meu celular que eu divulgo, tá, Sim. Ivan? É o meu celular. E não é que eu um divulgo. robô, é o Márcio Manarim mesmo. Rapaz, eu tenho problema com o robô. Eu acho que esse é o diferencial da Manarim Veículos, sabe? O diferencial da Manarim Veículos é a pessoalidade. Você vai falar comigo, você vai falar com os nossos vendedores, mas você vai falar com uma pessoa que vai estar lá de prontidão e pronta e preparada para atender e atender da melhor forma possível. Pessoal, passa rapidinho, 1 horinha. Eu queria agradecer, Márcio, ter aceitado o convite. Eu sei que na tua vida é corrido. E eu acho que vai ser, o primeiro de outros aí. Eu até já falei pro Márcio fazer uma vez por mês aqui um programa só dele. Eu acho que vai acontecer. Eu ainda vou convencer ele aí, porque o Márcio tem o dom da fala, tem histórico, tem lastro, né? Então o estúdio aqui, Márcio, tá aberto para ti. O Márcio, né, futuro advogado, também tá. E o Márcio, além de. Estou aprendendo com o Dr. Ivan. Além de trabalhar na área de veículos, o Márcio tem conhecimento em várias áreas aí da comunidade. Então, Márcio, gratidão por ter aceito o convite aí. Passa rápido e tomara que seja o primeiro de muitos outros aí. Oi, Ivan, assim, eu quero te falar que eu sempre estou assistindo, né? E para mim é um grande prazer, é uma honra ter recebido esse convite teu aqui. E eu espero sim que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigado de coração, né? Muito obrigado para você que nos prestigia neste momento. E eu quero dizer que para nós da Manarim Veículos é uma grande honra participar desse programa. É uma grande honra poder trazer um pouquinho de informação no nosso segmento. E a gente está aí, né? O contato está aqui. Estamos à disposição. Ivan, mais uma vez, muito, muito obrigado de coração pela oportunidade. Pessoal, mais um episódio do Podville. Vai estar aqui o contato do Márcio, né, Luísa? Manarim Veículos, Insta, celular. E é ele mesmo, tá? Pessoal, gratidão e até o próximo. Valeu, abraço. Deus abençoe. Valeu, um abraço.